Nossa série de reportagens especiais sobre os ritos pascais hoje fala com a Igreja Luterana Evangélica do Brasil. E aqui você vai conferir o significado da Páscoa para eles. Antes de nós olharmos para a Páscoa, para nós cristãos, precisamos olhar lá para o Antigo Testamento, para o povo hebreu, que durante 430 anos havia ficado como um povo escravo no Egito. E agora então Deus os estava libertando dessa escravidão através do profeta Moisés. E na última noite então, enquanto ainda estavam sob a escravidão lá no Egito, Deus pediu que eles fizesse uma ceia pascal, onde sacrificariam um cordeiro de um ano, e também junto teria o pão asno, que era um pão sem fermento, e também com ervas amargas. Então assim estavam celebrando a última noite lá na escravidão. Por isso a palavra Páscoa, que vem da palavra hebraica Pessah, passagem da escravidão para a liberdade. Trazendo isto agora para nós, cristãos do Novo Testamento, precisamos também olhar para esse tempo que estamos vivendo, que é o tempo chamado de Quaresma, que são os 40 dias que antecedem a celebração da Páscoa. Então, por exemplo, este ano, a Quaresma teve início no dia 17 de março, com a quarta-feira de cinzas, e vai até o dia 3 de abril, que é o sábado que antecede a Páscoa. Então são exatamente 40 dias, não contando os domingos. Então os dias da semana. Por que não contando os domingos? Porque os domingos, todos eles, sempre são considerados pela igreja cristã como domingos da ressurreição de Jesus Cristo, ou domingos de Páscoa. Por isso se diz tempo na Quaresma, 40 dias na Quaresma. E nesta Quaresma, nesta caminhada, acompanhamos Jesus, através dos seus ensinamentos, junto com os seus discípulos, junto com muitas outras pessoas que o seguiam, que ouviam, e ele sempre apontava para a sua missão, para o objetivo com o qual ele estava aqui neste mundo, ou seja, ir para Jerusalém, ser sacrificado como o Cordeiro de Deus, para libertar as pessoas do pecado, da morte e do diabo. Então, nesse sentido, a Páscoa para nós cristãos, também tem esse significado de passagem, para os cristãos luteranos. Não passagem de uma escravidão, uma opressão de um outro país, mas da escravidão do pecado. Então, Jesus ele vai até Jerusalém, ele morre como o Cordeiro de Deus, mas ele não fica na morte, ele ressuscita no domingo de Páscoa. Então, para nós cristãos luteranos também, a Páscoa é considerada uma das maiores festas cristãs, porque é a celebração da vida, de tudo aquilo que oprimia, de tudo aquilo que trazia sofrimento para o povo. Agora em Cristo nós temos esperança, nós temos perspectiva de uma nova vida, não apenas aqui neste mundo, mas uma vida que é eterna. E a igreja luterana, assim como outras igrejas cristãs tradicionais, elas usam algumas cores, que são chamadas as cores litúrgicas. E nesse tempo da Quaresma, é usado, vocês podem observar ali no altar, nós temos a cor escarlate ou a cor roxa, que simboliza exatamente essa humilhação de Jesus, essa humildade de Jesus, que se coloca como um servo sofredor, para levar sobre si a maldade, os pecados da humanidade. E faz também olhar para a nossa realidade, para os nossos pecados com humildade, com sinceridade, pedindo arrependimento, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. E domingo de Páscoa, então é usada a cor branca, que é a cor da santidade, a cor da pureza, a cor de Deus, porque nós lembramos então de Jesus, que é Deus, que vence por nós, que nos dá essa liberdade da escravidão do pecado, da escravidão da morte, da escravidão do diabo, agora nos dá esta liberdade e esta nova vida. Por isso, de novo lembrando, Páscoa quer dizer passagem. Lá no Antigo Testamento, passagem da escravidão para a liberdade,
do povo hebreu. Para nós cristãos, essa passagem, né, da morte, do pecado, da opressão do diabo para uma nova vida, uma vida agora liberta em Cristo Jesus. E por isso eu até gostaria de concluir, né, esta pequena abordagem, né, sobre esta data tão importante, usando um pequeno texto bíblico que nós encontramos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele fala sobre esta vitória, né, sobre esta passagem da morte para a vida. E ele começa o texto fazendo uma pergunta. Ele diz assim, ó: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo de pandemia, onde todos os dias nós ouvimos falar muito sobre a morte, não que antes não se falasse, né, porque a morte ela faz parte da vida das pessoas, mas agora muito mais ainda, né, porque ela está atingindo muito mais pessoas, né? As pessoas estão muito mais vulneráveis ainda diante da morte neste tempo de pandemia. E aí nós, como cristãos, podemos trazer um consolo, um conforto em meio a esta dor da morte, né? E que é o quê? Aquilo que Jesus veio fazer. E Jesus mesmo ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a morte não tem mais aquele sentido de ter a última palavra, né? Ela não é mais vitoriosa, mas vitorioso é Jesus, que no domingo de Páscoa ele ressurge da morte, ele ressuscita, e ele diz: assim como eu vivo, vocês também um dia vão viver de novo. Eu morri, mas revivi, vocês vão morrer, mas em mim um dia vocês vão ressurgir. Então, essa é a mensagem também que a Igreja Luterana transmite aos seus membros, ao mundo, né? Que é uma mensagem de vida, né? Uma mensagem de vitória sobre um mundo tão sofrido, né? Exatamente por causa do pecado que entrou no mundo, mas que pela graça de Deus não estamos mais presos, não somos mais escravos do pecado, mas em Cristo nós somos hoje livres para servir a Deus e também servir ao nosso próximo em amor. Então que Deus conceda ao amigo telespectador uma feliz e abençoada Páscoa, né, no Cristo vitorioso, no Cristo ressurreto, que é o nosso, que é o meu, que é o teu Salvador. Que assim seja. Amém.